Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje as notícias mais importantes estão uma em Brasília, né, vem de Brasília, que é a derrota do governo na votação do IOF, votação que não chegou nem a acontecer, e o início extremamente promissor, porque há uma assinatura do processo, eu vou chamar de paz, né? Ou tem gente que acha que é de trégua, tem gente que acha que é só uma paradinha na guerra, mas do processo de paz no Oriente Médio. Em Sharm el-Sheikh, que é um balneário do Egito, as duas delegações, que não negociaram diretamente, sempre há intermediários, assinaram um acordo. Espera-se a liberação dos dois lados de presos condenados em Israel e dos reféns, dizem que são cerca de 20, né? E também há uma perspectiva no fim de semana, neste ou no outro fim de semana, de uma visita do presidente Trump à reunião. É uma vitória pessoal, política do presidente norte-americano, que almeja abertamente o Prêmio Nobel da Paz. E realmente é uma paz muito difícil, muito complicada. Tanto Israel como o Hamas, o movimento terrorista do Hamas, tiveram que fazer concessões difíceis. São ódios acumulados, há muitas mortes, famílias destruídas dos dois lados, e existe a ação que deslanchou todo o processo dessa guerra contra o Hamas, que foi a invasão dos terroristas em território israelense, com mais de 1.000 mortos, né, sobre os quais os terroristas atiraram
indiscriminadamente. Vamos ao noticiário, vamos às principais manchetes. Câmara/MP que elevaria a caixa do governo em 2026. Trump anuncia a primeira fase do acordo de paz entre Israel e Hamas. Tem muito detalhe, ainda tem fio solto, não é fácil, mas essa primeira porta aberta indica que o acordo é possível. E mais, os Estados Unidos estão, a expressão é essa, enfiando o acordo pela goela do Hamas e especialmente do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O valor, Câmara enterra MP do IOF e impõe derrota ao governo, que vê impacto de 46 bi até 2026. O que aconteceu ontem? O governo tem um enorme buraco, né? E continua gastando. Quer dizer, o que a gente podia imaginar num governo sob o aspecto fiscal mais sério seria uma contenção de despesas. Aí não tem contenção, nem se imagina que o governo Lula vai parar. Se você olhar para trás, você vai ver que o governo continua apresentando projetos e projetos, programas e programas, todos eles, ou quase todos eles, com gastos. Vai aumentando o gasto, vai aumentando o gasto, vai aumentando o gasto. E aí, né, o Banco Central é obrigado a dois instrumentos básicos. Um é a redução de gastos do governo, instrumentos básicos para combate à inflação. O outro é o aumento dos juros do Banco Central. Tá? É pertinente ao Banco Central, é tarefa do Banco Central, para tentar manter a moeda. O Banco Central está sozinho, os juros estão altíssimos, dos maiores juros do mundo, e o governo continua gastando, muito estimulado por 2026. Em outubro haverá eleição e Lula é candidato mais uma vez à reeleição. Então, estão gastando a rodo quando, na verdade, o governo deveria estar cortando despesas. Aí já tinha havido o aumento do IOF, aí vem essa segunda etapa, lembra que já tinha havido lá atrás. Então, uma parte o governo já arrecadou. O problema mais grave é 2026. Muito bem. Aí, isso é acordado durante a semana. Então, o governo se sentiu bem porque havia um acordo, várias exigências da oposição foram cumpridas pelo governo, algumas acertadamente, outras erradamente, mas, enfim, o governo foi fazer. Imagine, por que reduzir o imposto das bets? O que tem a ver isso? Bom, as bets têm força, né? Aí, o que acontece? As oposições se mexem, o centrão se mexe, né? Também tudo isso tem o foco, o palco é o palco eleitoral. Aí, ontem de manhã, já se sabia que o governo não tinha um número de votos suficiente na Câmara, faltavam, segundo o governo, cerca de 50 votos. Aí teve o desespero. Na comissão encarregada, antes de aprovar, passa o aumento do IOF com um voto de diferença, apenas um voto de diferença, bateu na trave e entrou. E quando eles fizeram uma avaliação do plenário, viram que iam perder no voto.
que o pessoal do Centrão e quem ia votar contra, quem está vinculado e tem interesses no governo, né? Tem cargos, tem dinheiro para suas regiões eleitorais, enfim, tem um monte de benefícios que o governo dá em troca de voto. É isso, a palavra, a questão nua e crua é essa. E esse pessoal, com medo de deixar as impressões digitais das suas reais posições, votou por retirar a análise da PEC. Era uma PEC, né? E o horário, o final, a PEC se esgotava, tem um prazo, se esgotava à meia-noite, eles resolveram retirar. Com essa retirada, ninguém votou. O governo perde, ninguém vota, e o governo não consegue identificar quem votaria a favor ou contra para poder, de alguma maneira, castigar, né? Tirar algumas regalias, etc., retalhar. Mas aí não conseguiram nem isso. Aí vem agora o PT, primeiro culpa o governo Bolsonaro. Lá atrás, culpa o governo Bolsonaro pelo quadro e tal. E vem com uma falácia, é melhor dizer as coisas pelo seu nome mais claro, vem com uma mentira, dizendo que essa não aprovação de ontem é contra a população, porque ricos poderiam financiar a melhor distribuição de renda dos pobres. Isso, de fato, acontece com o imposto de renda. Acontece. No imposto de renda tem um dinheiro, que se é bom ou não é uma outra história, mas tem um dinheiro que teoricamente, sai do pessoal mais rico e vai para o pessoal mais pobre. Mas nesse caso do EOF, isso é mentira. A palavra essa é mentira do governo. Me surpreende que o ministro Haddad fale isso. É uma tremenda mentira. Tremenda mentira. Esse dinheiro, o IOF, é o imposto usado para fiscalização, né? O imposto de regulamento, chama regulatório, mas eles transformaram no imposto arrecadatório para fazer dinheiro. Para fazer dinheiro. Então, isso é uma tremenda, enorme, gigantesca mentira. Gigantesca mentira que é dinheiro que ia servir para distribuição de renda. Não ia servir para distribuição de renda. Tenta compensar os gastos exagerados do governo. O que o Luiz está me mostrando aqui? É MP. É uma P. Não, eu falei PEC, é uma MP. O Luiz está me corrigindo aqui. É uma MP, não é uma PEC, é uma medida provisória. Desculpe, viu? Eu chamei de PEC, é tanta confusão. É uma medida provisória. Obrigado, viu, Luiz? O Luiz me corrigiu aqui em tempo. Tudo isso é uma medida provisória. E agora o governo ficou chupando o dedo, né? Está procurando culpados. E o que o governo está fazendo? Voltou àquela retórica do nós contra eles e quer deixar a culpa sobre o Congresso. Quer colocar o Congresso no banco dos réus dessa história, quando a origem de tudo isso são os gastos exagerados do governo. Gastos exagerados que continuam. Plano de não sei o quê, plano de não sei o quê, pé de meia, aumenta não sei o quê. Agora teve uma pauta bomba e foi colocada no colo do governo, no colo, para explodir no colo do governo, que é essa pauta de agentes de saúde, aumenta os gastos do governo. O que a oposição quer? Quer reduzir os gastos e, portanto, as realizações eleitorais do governo, não quer dizer que sejam boas ou ruins, no ano que vem, né? Não vai dar ao governo a chance de ter mais dinheiro, né? Tapar o buraco e continuar gastando, com
contra os planos eleitorais da oposição. Está tudo... E está uma grande confusão, você não sabe. No Centrão está aí patrocinando essa coisa. Também o governo culpa o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, diz que ele telefonou pessoalmente para deputados, ele desmente, mas é interesse dele. É interesse dele e mostra que ele é candidatíssimo. É esse o panorama. E, no total, esse buraco vai ser de mais de 40 bilhões de reais. O que o governo vai ter que fazer? Vai ter que cortar na própria carne, cortar emendas parlamentares, vai ter que fazer uma série de coisas, né? E vai ter que reduzir essas despesas nesses planos que têm caráter eleitoral, né? Então, deixa eu ver aqui uma novidade, que é uma pesquisa Quest, que é do âmbito da presidência da República. Quem será o presidente da República? Lula ganha em todos os cenários. Em todos os cenários. E eu já vou dizer por quê. Ele que tem uma presença maior no noticiário. Você vai ver que os outros são muito mais novos na política, têm muito menos exposições, têm muito menos exposição à análise do eleitorado, e isso tudo leva a gente a dizer o seguinte: não dá ainda para acreditar nessa pesquisa, não que a pesquisa não seja verdadeira, acreditar que os números se mantenham assim até outubro do ano que vem, quando serão as eleições. Deixa eu mostrar rapidamente essa coisa de intenção de voto. Lula ganha em todas as circunstâncias colocadas para o eleitor. Lula 45, Tarcísio 33. Vou dispensar os nulos e brancos aqui. Aí vem Michele. Lula 46, Michele 34%. Intenção de voto, cenário 5, Luiz Inácio Lula da Silva, 44, Ratinho Júnior, que está forçando para crescer perante o Brasil, é desconhecido, governador do Paraná, filho do Ratinho da TV, 44-31. Luiz Inácio Lula da Silva, 47, Romeu Zema, do Novo, 32%. Luiz Inácio Lula da Silva, 46, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, 31. Luiz Inácio Lula da Silva, 46, Eduardo Bolsonaro, uma candidatura, de repente, todo mundo tem direito, né? 31. Luiz Inácio Lula da Silva, 45, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, 22. Será que não faltou alguém? Me pareceu que faltou alguém, deixa eu ver. O Ciro Gomes. O Ciro Gomes está aqui. Lula, 41, Ciro Gomes, 32. Ciro Gomes tem mais exposição, mas ainda está longe do Lula. Genial Quest ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, presencialmente entre os dias 2 e 5 de outubro. Pronto, está aí. Eu acho que isso vale como curiosidade. Vale como curiosidade. Ainda estamos muito longe da eleição. Não descarto que o Lula, claro, é um candidato importantíssimo, tem enormes chances de vitória, até pela divisão da direita, mas a gente não sabe o que pode acontecer até lá. Há poucos dias ele estava lá embaixo, sob aspecto de popularidade, agora está lá no alto e tal. Deixa eu ver, o Trump anuncia a primeira fase de acordo de paz entre Israel e Hamas. Grupo terrorista se compromete a libertar reféns e Tel Aviv a retirar tropas de Gaza. O presidente Donald Trump
disse ontem que Israel e o grupo terrorista Hamas aprovaram a primeira fase do acordo de paz proposto pelos Estados Unidos para a guerra na faixa de Gaza, que completou 2 anos na véspera. O documento deve ser assinado hoje. A etapa prevê a libertação de todos os reféns pela facção e a retirada das tropas de Tel Aviv para um limite previamente acertado. Em rede social, o americano disse que o acordo é um primeiro passo, agora entre aspas, em direção a uma paz forte, duradoura e permanente. Isso eu já não sei, mas a palavra do presidente americano, se ele está imbuído dessas intenções, realmente, se ele não mudar como ele costuma mudar, pode mudar, realmente a palavra dele, nesse caso, é importante. O premier de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que reunirá o governo para aprovar o acordo, é o gabinete hoje, e o Hamas também confirmou o acerto. A facção deve liberar os reféns vivos. Israel diz haver ao menos outros 28 em Gaza, 26 deles com a morte confirmada. O conflito começou aí, começo do conflito, a história toda. A Mônica Bergamo diz o seguinte, estou voltando à eleição presidencial. O presidente vê como certa a candidatura de Tarcísio. E a análise que o Lula faz da possibilidade de Tarcísio ser candidato. Ele vai ser candidato se for conveniente, se ele perceber que ele perdeu a parada ou que ele não tem os apoios suficientes, ele vai para uma eleição que é certa, que é a reeleição para o governo de São Paulo. Ele está oscilando, que ele não quer sair da política. Ele tem um capital rapidamente acumulado, muito interessante, e que certamente ele pensa, e a realidade permite voos muito maiores. A Câmara enterra a MP dos impostos em derrota de Lula e o orçamento tem impasse de 35 bilhões. Isso, aí estão dizendo que vão para cima das emendas, dessas emendas que não deviam existir, dos parlamentares. Aliás, tem gente que coloca essa perda de controle sobre o orçamento que aconteceu, foi acontecendo, o governo, o executivo perdeu esse controle como uma das razões das dificuldades da governança por parte do executivo. É uma divisão que, para muita gente, a democracia não comporta e que prejudica, no frigir dos ovos, a governança no Brasil. Tem uma decisão aqui, decisão sobre marco civil completa 104 dias sem acórdão do Supremo. A decisão do STF, que tornou parcialmente inconstitucional o marco civil da internet, chegou a 104 dias sem a publicação do acórdão, quando o dobro da média dos outros casos, quanto é o dobro da média dos outros casos, que é 56,7 dias. Demora causa insegurança jurídica em instâncias inferiores. Ministros do STF negam relação do atraso com pressão de Donald Trump, que citou regulação em redes ao impor tarifaço. Aí, isso é uma discussão que não tem fim, por enquanto, não há decisão nenhuma que agrade todo mundo. Parece censura, às vezes, enfim, é a coisa da internet. Deixa eu ver na lenga-lenga dos juros.
na editorial da Folha. Haddad diz que taxa do BC, definida por uma direção indicada por Lula, está excessivamente restritiva e é urgente o debate técnico que leve em conta os déficits orçamentários cavalares e a inflação acima da meta. É isso mesmo, não tem jeito, é óbvio. É óbvio. O governo resolveu, vamos gastar. E a dívida está subindo, isso veio uma explosão. Pode levar a uma explosão, exagerei. Sabino e Fufuca são punidos por União Brasil e PP depois de decidirem ficar no governo. Resolveram ficar no governo perto da eleição. Você acha que o ministro do Turismo do Pará vai entregar o cargo? Brigou com o partido dele. O partido não teve coragem de expulsar os dois. Não. Ministros têm atividades partidárias suspensas e titular do turismo pode ser expulso. Dirigentes das legendas citam coerência de valores. Nem os partidos pensam neles mesmos nessa hora. Vamos contemporizar. E isso vai enfraquecendo os partidos. Existe uma norma, existe uma série de conceitos sobre fidelidade partidária e o pessoal não quer saber disso. Na hora H, cada caso é um caso. Aqui está, Sabino e Fufuca são punidos por União Brasil e PP depois de decidirem ficar no governo. Por enquanto, a punição... Aí um perde o cargo que tem lá no Maranhão. Nada importante. Deixa eu ver... Ministro turbina repasses a Reduto após sigla pedir sua saída da esplanada. Esporte diz que distribuição de 60% dos investimentos em obras no Maranhão, estado de Fufuca, segue critérios técnicos. Ministro Fufuca, o senhor está superestimando a nossa burrice, né? Eu lembro de uma... Desculpe, ministro, é um xingamento antigo, mas, ministro, vai lamber sabão. Antigamente dizia, vai lamber sabão. Ministro, vai lamber sabão. O senhor acha que é todo mundo idiota de aceitar essa... não sou critérios técnicos. Deixa eu ver mais aqui. Relator defende arquivamento de processo contra Eduardo na Câmara. Relator é Marcelo Freitas, relator do caso contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara. O relator. Mas foi uma boa para o Eduardo, viu? Parecer precisa ser votado por comissão de ética. A análise foi adiada por pedido de vista, mas eu não sei se ele sai livre disso. Eu acho difícil. Mas aí tem um tijolo bem colocado. O relator da representação movida contra Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, no Conselho de Ética da Câmara, defendeu nesta quarta-feira o arquivamento do caso. Após a leitura do voto, deputados pediram vista, mais tempo para análise do processo, adiando o desfecho. A posição do relator pelo arquivamento precisará ser analisada pelo colegiado. É aí que eu não sei o que vai acontecer. Eu estou achando que ele vai se estrepar. Eu estou achando. E ele é candidato a presidente da República. Nossa, o Luiz está dizendo que faltam 2 minutos, deixa eu passar rápido aqui. Né? Na questão do INSS, teve a apreensão, uma blitz das polícias em todo o país, de apreensão de documentos, computadores na casa de muita gente, suspeita ou testemunha, né? Pode acontecer muita coisa. Governo se reorganiza na CPI dos descontos do INSS e obtém vitórias. Família de aprovados no CNU, né, é suspeita de fraude com gabarito de 500 mil. É
o concurso para admissão de funcionários públicos. E teve uma blitz enorme contra o uso da internet para a corrupção de menores, uma coisa gigantesca, praticamente em todo o país. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, tem uma notícia boa para você, paulistano. Reajuste de até 12% no IPTU avança na Câmara de São Paulo. Que delícia! E o prefeito, quando era candidato, prometeu que não ia aumentar impostos. Aí, prefeito, aí, isso que é credibilidade da boa. Quem tomou cafezinho conosco? Luiz Correia, Cláudio Leite, Cícero Amorim, Lenir Antonello, Jaime Pedrassoli, Eliana Diniz, Paulo Suzano, Neide da Silva, Pércio Simões, Rogério José, Wagner Alves, Ana Clara, Rogério José de novo, 2 vezes, deve ser amigo do Cássio. Márcio Andrade, da Vila Velha, Espírito Santo, Aloysio Portão, do Crato, Ceará, Emanuel Teles, de Cachoeiro de Minas, e Celso e Inês, que estão em Boston, nos Estados Unidos. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Continua cada vez mais necessário lutarmos para passar o Brasil a limpo. Bom dia.